Você tem sido um criminoso espiritual por omissão? Talvez sim, e é sobre isso que veremos hoje. Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. Então, antes de eu explicar o que eu quero dizer com criminoso espiritual por omissão, eu vou explicar para você o que é um crime omissivo próprio. O crime omissivo próprio no direito é aquele em que a conduta é a própria omissão, ou seja, a pessoa não faz algo que a lei ordena. Um exemplo típico de crime omissivo que se aproxima muito dessa omissão espiritual que eu quero explicar ao longo desse áudio é a omissão de socorro, prevista no artigo 135 do Código Penal, que pune quem deixa de prestar assistência a alguém em perigo grave sem risco pessoal ou não pede socorro à autoridade competente. Mas para isso a pessoa ela precisa ter a possibilidade física de agir e o dever jurídico genérico de ajudar. Então, é aquela pessoa que tem condições de ajudar alguém que está numa situação de vulnerabilidade e simplesmente não ajuda. Essa pessoa ela comete omissão de socorro. E muitas vezes isso acontece também em relação às questões espirituais. Quando nós percebemos que alguém ela pode ser salva, ela pode ser orientada por uma palavra edificante, direcionada. Quando a gente tem condições de anunciar o evangelho e a gente não anuncia. Semelhante a essa pessoa que pratica a omissão de socorro é o atalaia. Você já ouviu falar no atalaia? Então, o atalaia, de acordo com a visão bíblica, pode ser considerado um profeta, com a função de alertar o povo sobre os perigos espirituais ou a conduta pecaminosa que ele tem, que aquele povo está tendo. Pode ser usado em referência a qualquer pessoa que, com dedicação e cuidado, serve a um propósito, como os voluntários de uma igreja, por exemplo. E as características do atalaia são visão privilegiada, que permite que ele veja mais longe, de uma forma mais ampla, identificando ameaças antes que cheguem perto, uma vigilância constante, está sempre em estado de alerta máximo para garantir a segurança ou transmitir uma mensagem importante para aquela população de que o perigo está próximo ou não. E uma posição estratégica. Geralmente eles ficam em torres, são vigias, que permite aí que ele tenha uma visão de longo alcance e cumpra o seu papel de observação. Então, nesse sentido, eu vou ler para vocês uma passagem de Ezequiel, capítulo 33, versículos de 1 a 7, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Quer dizer, aquela pessoa que ouviu o som da trombeta de que o perigo está iminente e não faz nada para sair daquela situação, e essa pessoa morre, o problema é dela. É mais ou menos isso. Mas
o que se dá por avisado salvará a sua vida. Porém, aquele que ouve e age salva a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Quer dizer que se o atalaia perceber que vem o perigo e não tocar a trombeta, e portanto o povo não for avisado, e a espada vier, quer dizer, se houver morte e alguém, enfim, se houver ali violência, alguém não sobreviver, então essas pessoas serão de responsabilidade do atalaia. O atalaia terá que responder por elas. O atalaia é responsável por elas. E é isso que eu quero saber de você, se você tem sido como um atalaia negligente ou um atalaia responsável. E mais uma passagem que demonstra aí sobre a ordenança de levarmos o evangelho está lá em Lucas, capítulo 8, versos 39 a 40, que diz assim: E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então aqui essa passagem fala sobre o gadareno, aquele homem que era endemoniado, Ele vivia nos sepulcros, ele tinha legiões de demônio, ele inclusive tinha uma força sobrenatural e vivia nos cemitérios, e as pessoas tinham receio em relação a ele, aquela comunidade. E quando Jesus o libertou, ele queria seguir a Jesus, mas Jesus falou: não, retorna para sua casa e diga quantas coisas grandes Deus fez por você. Quer dizer, dê um bom testemunho. Quer dizer, passe a mensagem. Quer dizer, você agora tem uma bênção, um milagre que você tem que testemunhar, e você tem que contagiar as outras pessoas para que elas também recebam um milagre. Então, Jesus libertou este homem com poder e misericórdia. E quando os moradores da cidade rejeitaram Jesus e pediram que ele fosse embora, o gadareno quis segui-lo, mas Jesus deu essa ordem. Tanto o atalaia de Ezequiel quanto esse gadareno liberto são exemplos claros de que todo cristão é chamado a anunciar. E pregar o evangelho não é uma função apenas de pastores, bispos, pessoas eclesiásticas, vamos colocar dessa forma. É um dever de todos que são cristãos. Você pode ser um evangelista sem necessariamente pertencer a uma cadeia hierárquica do corpo eclesiástico de uma igreja, por exemplo. Onde você estiver, você pode estar falando sobre o amor de Cristo. Esse canal da Segunda Sapiencial, ele foi criado com esse objetivo. Eu me auto-intitulo evangelista, missionário evangelista. Por quê? Porque eu tenho amor pela palavra. Sempre que possível, às vezes até na delegacia, quando eu tenho oportunidade, eu falo do amor de Deus, seja para a vítima, seja para familiares da vítima, seja para aquela pessoa que está ali como investigada, seja para os colegas de trabalho. E a gente também fala sobre o amor de Deus, não apenas diretamente falando da palavra em si, mas dando bons testemunhos.
Outra forma de falar, de sermos atalaias, melhor dizendo, não é propriamente falar do amor de Deus, mas sermos atalaias, é quando a gente tem um recurso, a gente sabe de alguma coisa que vai ajudar aquela pessoa. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade com alguma questão da vida dela, você tem a solução, você sabe a solução, você tem o dever, você tem a obrigação de alertar essa pessoa sobre o caminho que você tem, sobre a possível oportunidade que você tem de ser ali um canal de bênçãos na vida daquela pessoa, indicando a solução para ela. Então, como atalaia, nós precisamos advertir as pessoas, de um modo geral, sobre tudo aquilo de bom que a gente tem, inclusive também sobre a necessidade de elas se arrependerem e buscarem a salvação das almas, né? De suas almas. O atalaia, ele não podia se calar. Vocês viram pela passagem de Ezequiel que o sangue daquela pessoa que poderia ter sido evitada aquela tragédia pelo atalaia, que o atalaia não avisou sobre o perigo, recaía sobre as mãos do atalaia. Aquele sangue recaía sobre as mãos dele, se ele fosse omisso. O gadareno tinha uma ordem também, ele não podia ficar em silêncio. E nós também não podemos deixar de testemunhar tudo de bom que nós temos, tudo de bom que a graça do Senhor nos alcançou, sobre como foi a nossa vida antes de conhecer Jesus e após conhecê-lo, quais transformações ele nos gerou, para que as pessoas também sejam impactadas positivamente. Então, Jesus nos salvou, nos libertou e nos deu essa missão, anunciar ao mundo quão grandes coisas ele fez em nossas vidas. Quem foi liberto por Jesus tem a responsabilidade de anunciá-lo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, uma mensagem de autorresponsabilidade, de anunciar o Evangelho, de anunciar a Cristo, de ser testemunha ambulante daquilo que Cristo fez por você na sua vida e de tudo de bom que você tiver conhecimento, você transmitir para o próximo. Se você souber que seu próximo precisa de algo, você tem uma solução para aquilo, você tem o dever, do contrário, você tem o dever de indicar, de apontar a solução. Do contrário, você estará sendo omisso espiritualmente, você estará, entre aspas, cometendo um crime espiritual por omissão. Essa é mais uma segunda-feira sapiencial.